Fala tricolada, tudo tranquilo? Alexandre Antônio é meu nome, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da família Tricolor, um vídeo diário sempre falando do nosso querido e amado Fluminense. E vamos a mais uma notícia aí do Fluminense, um vídeo de notícia, de informação. O Fluminense não está numa fase muito legal e parece que o Fred está numa maré de azar. Bom, às vezes que o Fred chegou no Fluminense, ele teve um problema muscular, operou a vista, e agora deu positivo para aquela dita coisa daquela enfermidade aí respiratória. A esposa dele deu positivo, aí o Fred foi afastado, fez um teste, deu negativo, o Fluminense evitou que ele entrasse em campo, ele deu negativo de novo, aí foi escalado no Fla-Flu. E agora deu positivo para o Fred, ele está afastado, o Fluminense perdeu o centroavante, o único centroavante no elenco. Por 3 partidas o Fluminense vai ficar sem o seu centroavante, no caso titular, porque o Evanilson foi embora para o Porto. Então o Fluminense está numa situação muito ruim. E o Fluminense está no momento aí sem centroavante para colocar dentro de campo, não sabe o que fazer. Marcos Paulo fez essa função, bem lembrado, meu inscrito, você que falou aí. Marcos Paulo também fez essa função de falso 9 e não foi bem. E o Nenê, mesma coisa. Então quem vai colocar? Ainda tem o perigo de aparecer um Felipe Cardoso aí de titular na camisa 9 do Fluminense para esse jogo contra o Corinthians. O Fluminense está numa sinuca de bico, é uma falta de planejamento, na minha opinião, enorme, porque o Fluminense já começou o ano sabendo que o Evanilson não pertencia a si, pertencia ao Tombense, o Tombense tinha os direitos dos jogadores, do jogador, e na primeira oportunidade que a Tombense tivesse, iria vender o Evanilson. Ficou naquela esperança, não sei o que, vai vender para a Europa, como o Mário falou na coletiva. Eu ia vender para o Crystal Palace, o Crystal Palace só ia querer o jogador em fevereiro, vai ficar contando com o ovo no fiofó da galinha, deu nisso aí. Agora está sem o Evanilson, o Fred cheio de problemas médicos, porque quem contrata o Fred nessa idade sabe que ele vai ter vários problemas médicos, né? Passou dos 30, a coisa não fica legal. E tá aí, 15 dias de afastado, 3 jogos desfalcando o Fluminense. O Fluminense, quando botou o Marcos Paulo, ele não foi bem, quando botou o Nenê também não foi bem. E aí o Fluminense vai ao mercado para tentar trazer um jogador. Mas uma crítica que eu quero fazer aqui é a seguinte: por que colocou o cara? Por que arriscou os jogadores do Fluminense? Por que arriscou os caras de conviverem com ele no vestiário, massagista, comissão técnica, a trabalhar com um jogador que tinha uma esposa com teste positivo? Por que insistiu e colocou? Não seria mais seguro, mais adequado, até para um time como o Fluminense, que está sempre priorizando isso, botando máscara em escudo, foi contra, bateu firme de que o clube não deveria voltar a jogar futebol enquanto se não tivesse até vacina, chegou ao ponto de pensar nisso, não, só vamos jogar quando tiver vacina. E por que teve essa pressa para colocar o jogador até em condições precárias físicas a jogar nessa condição? E está aí, deu positivo. Então é um risco desnecessário, e principalmente a minha crítica vai aqui à CBF, que permite isso, o protocolo da CBF, que permite que um jogador deu negativo 2 vezes, fez o primeiro teste, deu negativo, fez o segundo, deu negativo, o jogador pode entrar em campo. Mas tem que ver o contexto, como é que é a situação, ele vive com quem, e quem está vivendo com ele dentro de casa. A esposa é a pessoa mais íntima que a pessoa tem o contato. Um filho e a esposa. Então não era para o Fred ter entrado em campo com a esposa dele com um teste positivo. Mas entrou, deu no que deu, expôs o jogador do Flamengo, principalmente os jogadores do Fluminense, desnecessariamente. O protocolo da CBF é muito fraco e consegue ser pior do que o da Federação do Estado do Rio de Janeiro. Expôs os jogadores do Fluminense desnecessariamente. Aí aparece o jogador fulano de tal também positivo, ciclano com positivo, vai aparecer. Pode vir a aparecer, porque tinha um cara no grupo que tinha uma esposa com sintomas, com positivo no teste, e esse cara foi trabalhar assim dessa maneira. Na sua empresa, você que trabalha numa empresa aí, se tem um funcionário teu, ou um colega de trabalho seu, em que um familiar próximo, esposa, filho, está dando positivo, o cara continua trabalhando? Não, o cara é afastado, fica 15 dias sem jogar, ou fica 15 dias sem ir para a fábrica ou ir para a empresa. Mas não, o protocolo da CBF permitiu, e o Fluminense não foi cuidadoso ao extremo para evitar que o jogador entrasse em campo, e deu no que deu. Então vamos lá, daí o Fluminense começa a monitorar o mercado aí para arrumar um centroavante.
Isso já era para já ter procurado, ter se adiantado devido à situação do Evanilson desde janeiro. Então, vamos ler aqui a matéria do Globoesporte.com, que diz o seguinte: o Flu só pode contratar jogadores que ainda não completaram 7 jogos no Campeonato Brasileiro. E na Série B só teve aí o interesse do Luiz Henrique, do Brasil de Pelotas, foi monitorado, 19 anos, o Fluminense fez uma sondagem com relação a ele. É time da Série B, o Fluminense pode contratar da Série B. E o outro também foi o William Potker, do Internacional, foi até uma indicação do Odair. O Fluminense também fez a sondagem para o William Potker, mas o William Potker preferiu ir para a Turquia, está indo para a Turquia. Então o Fluminense virou seus olhos para o mercado sul-americano, é isso que diz aqui a matéria do Globoesporte.com. Então vamos lá. Segundo o portal GE, diante das dificuldades no cenário nacional, o clube está com foco para os países sul-americanos. E eu acho isso legal. Centroavantes sul-americanos, principalmente argentinos, são muito bons. Então, o Fluminense está voltando o seu foco para os países sul-americanos e a comissão técnica vem analisando possíveis nomes gringos. Porém, a janela de transferência internacional no Brasil está fechada e só reabre no dia 13 de outubro. Então, só a partir do dia 13 de outubro, o Fluminense vai poder trazer um jogador sul-americano para essa função de centroavante. Eu até indiquei aqui um vídeo, dá uma olhada aí na nossa playlist, penúltimo vídeo, sobre centroavante, indicando alguns nomes. Eu falei alguns jogadores que seria interessante o Fluminense contratar, já que o Fluminense está focado agora no mercado sul-americano, esperando a janela abrir. Tem uns nomes, vá lá no vídeo, tem lá o Kevin Quevedo, que está agora no Goiás. O Fluminense sondou esse jogador, o cara foi artilheiro do campeonato peruano, o último campeonato peruano, ano passado, foi um dos artilheiros. Foi para o Goiás, não vingou, não está jogando, está na reserva, o contrato termina em dezembro, já pode assinar um pré-contrato hoje, se precisar. Vai estar livre a partir de dezembro, o Fluminense pode trazer. É um cara que o Fluminense já sondou, como também já sondou o Ignacio Ramírez, de 23 anos. O Quevedo também tem 23 anos, é jovem, então pode vir. O Fluminense que é um time vendedor, então um cara que pode vender no futuro e o Fluminense tirar algum lucro disso aí. É um investimento. Esse Ignacio Ramírez, ele é até do Liverpool, do Uruguai, que o Fluminense tem até uma relação. Foi do Liverpool, do Uruguai, que o Fluminense trouxe o goleiro De Amores, que depois deu um rolo tremendo. Então já sabe até quem é o presidente lá do clube. Tem gol pra caramba, um time pequeno do Uruguai, que é o Liverpool do Uruguai, com 42 jogos. O Ignacio Ramírez fez 27 gols. Você fazer 27 gols em uma temporada num time de pequeno porte é muita coisa, um cara muito promissor, e o Fluminense também já sondou. Então, se você pegar esses dois nomes que o Fluminense já sondou no mercado sul-americano, que é o Kevin Quevedo, artilheiro do último campeonato peruano, e do Ignacio Ramírez, então já tem um norte para você seguir e ir atrás desses determinados jogadores. Mas agora, no problema atual, nesse jogo agora, tá chegando aí no Corinthians, contra o Corinthians, que o Fluminense não tem o Fred, não tem o Evanilson. E, aliás, aí vai uma crítica à atual diretoria, que a diretoria deveria se antecipar a isso. Sabia que a situação do Evanilson estava enrolada, que a qualquer momento o Eduardo Duran iria vender esse jogador. E tem que se antecipar, tem que contratar, tem que trazer antes, tem que planejar tudo, planejar o futuro, o presente. Isso é planejamento, é se antecipar o problema. O Fluminense não se antecipou ao problema, daí tá aí. O Tombense vendeu para um clube que exigiu o envio imediato do jogador. Mas para o problema atual, eu tenho algumas alternativas para o clube, para o Odair. Tenho o John Kennedy, de centroavante, da base. Tenho o Samuel Granada. Bota os garotos para jogar. Os dois certamente são melhores do que o Felipe Cardoso, que nos ameaça, porque ainda está no elenco. Pode ser que esse cara entre em campo para ser o centroavante do Fluminense. E a gente tem no elenco. Tem até no time titular, cara. Por exemplo, o Michel Araújo, ele sabe fazer a função de falso 9. Ele fazia isso lá no Racing do Uruguai. Bota o Michel Araújo de falso 9. Aí você abre uma vaga no meio de campo para um Ganso, para um Miguel jogar. Aí tu coloca o Miguel no meio de campo. Olha que legal. Miguel no meio de campo, Michel Araújo de falso 9, jogadores de velocidade pelo lado do campo. Aí você cria uma alternativa. Ah, mas você vai perder a mobilidade, o bom futebol do Michel Araújo no meio de campo, porque ele é um dos melhores que tem no meio de campo do Fluminense. Vai. Mas a necessidade faz o sapo pular, a gente tem que se virar. Ou pega os garotos da base e bota para jogar, e o Fluminense precisa correr.
a janela vai demorar para abrir, o Fluminense tem que correr e negociar com os jogadores, porque o Fluminense precisa reforçar, principalmente para essa posição de centroavante. Rapaziada, muito obrigado por seguir esse canal, deixa aquele like maneiro, se inscreva no nosso canal, aguardo vocês aqui para os próximos vídeos, muito bom, que Deus abençoe vocês sempre, fique com Deus, flui!